Nesse vídeo, eu vou te ensinar a pensar em 3D. Meu nome é Igor, eu sou designer mecânico há quase 10 anos. Eu estava escolhendo um software para ensinar qualquer pessoa a desenhar em 3D, só que daí eu descobri que todos eles seguem um padrão. O que eu vou ensinar é a base para qualquer software de modelagem 3D CAD, tipo uma modelagem universal que vai dar para usar em qualquer programa desse tipo. Posteriormente, eu vou estar postando outro vídeo mostrando as funções de algum software específico. Por padrão, todos eles têm um ambiente 3D formado pelos eixos X, Y e Z. Além dos eixos tem os planos, plano frontal, plano superior e plano lateral, onde no centro de tudo isso tem um pontinho chamado origem. Imagina que essa daqui é uma lousa mágica e tudo que é desenhado nela é transformado num objeto 3D, desse jeito aqui. É assim que funciona um software de desenho 3D. Aquele desenho inicial se chama esboço, esse ressalto aqui, essa profundidade, se chama extrusão e o quadro faz o papel do plano. Eu não teria feito esse cubo aqui se antes eu não tivesse feito o desenho 2D lá no plano da lousa. No software de desenho 3D é a mesma coisa. Tudo que você for criar no ambiente 3D, você precisa primeiro escolher um dos planos disponíveis para depois iniciar um desenho 2D nesse plano, que é o chamado esboço. Lá no esboço você tem disponível essas geometrias que eu desenhei e mais algumas outras. Qualquer geometria, inclusive a que você vai desenhar, tem como princípio linhas e arcos. Se você não quiser usar a função retângulo, por exemplo, você pode fazer o mesmo desenho com 4 linhas. Se você quiser fazer um coração, por exemplo, você pode utilizar 2 linhas e 2 arcos. E o mesmo desenho pode ser feito também com 2 círculos e um triângulo. E aqui você vai aprender mais uma regra do projeto mecânico, que é: não existe uma maneira só para fazer determinada coisa. Você pode tomar caminhos diferentes para chegar no mesmo destino. Nesse último caso, você vai precisar usar uma função chamada tesoura para cortar os excessos de linha e deixar só as linhas e arcos que você vai utilizar no desenho. Rapaziada, o nome das funções em cada programa pode mudar, mas o princípio é o mesmo, beleza? Provavelmente, cara, se você for usar o esboço pela primeira vez, o seu desenho não vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Cara, isso daí é porque o programa não sabe como você quer fazer essa geometria. E aqui a gente entra em um dos conceitos mais chatos para quem tá começando, cara. As restrições de esboço. Por exemplo, nesses programas você não tem a função quadrado, você tem a função retângulo. E aí como que eu faço para fazer um quadrado sempre com 4 lados iguais? Você vai fazer um retângulo e aí você vai dizer para o programa que a linha superior e a linha lateral são iguais. Isso aí chama restrição de igualdade. No caso do coração, você vai dizer que esses 2 arcos são iguais e a mesma coisa para as linhas. Depois dizer que cada linha é tangente a cada arco, adicionando uma restrição de tangência. E por último, adicionar uma restrição de alinhamento vertical nesses 2 pontos aí. Só essas restrições? Não. Tem várias. As mais comuns são restrição de coincidência, restrição de alinhamento vertical e horizontal, restrição de igualdade, ponto médio, restrição paralela, restrição perpendicular, tangência e concentricidade. Mano, se você dominar as restrições, você vai diminuir muito o tempo do seu projeto. Só que no começo, cara, restrição é um saco, mano, porque confunde, são muitas. Cara, continua o vídeo aí, vai. Aliás, deixa aquela curtida aí se você também concorda que o meu canal precisa crescer, antes que eu desista de continuar ensinando. Sabe por que as restrições geralmente enchem o saco pra quem tá começando? É porque, às vezes, ela é adicionada automaticamente sem você perceber, por conta de uma função chamada Snap. Calma, cara, Snap é uma função simples, provavelmente você já usou ela sem você saber. Snap é aquela função que o programa sugere quando ele entende que você quer fazer algo. Por exemplo, se você fizer uma linha que não ficou exatamente na horizontal, que ficou quase na horizontal, ele automaticamente vai adicionar uma restrição de alinhamento horizontal, quase como se fosse um imã do mouse. O Snap faz isso quando ele entende que você precisa de uma restrição ali naquela sua tarefa, sem que você precise ficar adicionando manualmente depois. Mas para você não ter restrições indesejadas aí no seu desenho, ou você desativa o Snap, ou você simplesmente apaga a restrição que você não quer usar. A última das mais importantes funções do esboço é a cota, que são as dimensões que você vai adicionar no seu desenho. Cota é fácil, cara. Você pode adicionar uma dimensão em 2 linhas, 2 pontos, uma dimensão de ângulo, você pode dimensionar diâmetros, raios. Cota é tipo uma restrição. Se você adicionar uma dimensão de 10 milímetros em um círculo, você só consegue alterar o diâmetro desse círculo se você apagar essa cota que você adicionou, ou se você alterar o valor dessa cota. Caso contrário, seu círculo vai ficar travado em 10 milímetros. E aí tem mais algumas outras funções no esboço, tipo o espelho, o offset. Cara, com essas funções aí que eu te ensinei, você já consegue fazer uma porrada de desenho, cara. Só toma cuidado que no começo, provavelmente o seu desenho vai ter muito conflito. O que é isso? Imagina 3 círculos de diâmetro de 10 milímetros. Lembra lá da restrição de igualdade? Então, você vai dizer para o programa que esses 3 círculos são iguais, adicionando uma restrição de igualdade nos 3. Mas você só vai adicionar cota em um deles, consequentemente os outros 2 também vão ter 10 milímetros, porque eles são iguais. Mas imagina que sem querer, você vai lá e adiciona em um dos círculos
a cota de 20 milímetros. É aí que vai acontecer um conflito, cara. O programa vai falar pra você, meu, você falou que o primeiro círculo tem 10 milímetros, o outro tem 20, mas você falou que os três são iguais. Pô, decide aí, cara. Não entendeu ainda? Imagina duas linhas com restrição perpendicular entre elas, ou seja, sempre um ângulo reto de 90 graus entre as duas. Mas aí você vai lá e adiciona depois uma cota de ângulo de 20 graus. O programa vai falar, meu, cara, você tá falando aí que a linha é perpendicular e agora você tá falando que tem um ângulo de 20 graus, velho, tá tirando? Então, mano, não precisa perder a cabeça se no começo tiver bastante conflito. Vai tentando entender cada um, vai tentando resolver, que é só assim que aprende, mano. Igão, para de me enrolar, cara, eu não quero ficar fazendo esboço aí, eu quero fazer projeto 3D, mano. E aí, como é que vai ficar? Show, agora você pode transformar os seus desenhos 2D em um corpo 3D. Só verifica antes se o desenho que você fez lá no esboço é uma cadeia totalmente fechada e conectada. São 3 regrinhas. Ela não pode ter linhas abertas, ela não pode ter linhas sobrepostas e ela também não pode ter geometrias fechadas intercedendo uma sobre a outra. Exceto em um caso que não tem problema se caso não se aplicar essas 3 regras, que é no caso das linhas de construção. Linhas de construção são linhas que não vão se transformar em um objeto 3D depois. Elas são linhas que você utiliza só no seu esboço como uma referência, ou seja, não tem problema se ficar aberto, se não ficar conectado, se ficar sobreposto, é só referência mesmo. Pronto, se o seu esboço não descumpre essas regras, você já pode escolher uma das operações 3D para transformar o seu desenho 2D em um corpo 3D. Mas, brother, antes, deixa eu só te lembrar uma coisa. Esse material aqui, mano, ele é de graça, cara. Você não tá pagando nada por ele. Você percebeu que quase não se fala sobre esse tema aqui de forma dinâmica, assim, de forma autêntica aqui no YouTube? Então, mano, eu só te peço uma coisa, cara. Curta esse vídeo, se inscreve no canal pro YouTube entender que esse canal aqui é bom, que ele precisa crescer antes que eu desista de fazer vídeo e ensinar as pessoas, cara. Porque, mano, é muito difícil fazer vídeo, velho. Tá, as operações de extrusão 3D são extrusão ressalto, que é simplesmente um ressalto em projeção do esboço. Revolução, que é uma extrusão em torno de um eixo. Varredura, que é uma extrusão que segue um caminho. E o loft, que é uma extrusão entre 2 esboços iguais ou diferentes. Esses 2 últimos você não consegue criar com um único esboço, tá? Na varredura você precisa de mais um esboço que vai servir de caminho. E no loft você precisa criar um segundo plano para depois criar o seu segundo esboço. Aliás, lembra que eu falei lá no começo que quando você vai iniciar um desenho 2D você obrigatoriamente tem que escolher um plano primeiro? Esses softwares CAD, eles permitem que você possa criar um plano em qualquer lugar do seu ambiente 3D. Só que ainda tem algo melhor do que criar esboço em plano. É criar esboços em faces. Face é um dos 3 elementos que compõem um corpo 3D. Ele também é formado por arestas ou linhas e pontos ou vértices. Brother, uma vez que você pode criar esboços diretamente no plano do seu corpo 3D, aumenta muito mais a possibilidade de você criar geometrias muito mais complexas. Assim você pode criar essas operações que eu citei em cima de outras operações diretamente no corpo 3D e não só em cima de plano. Inclusive é assim que você vai fazer uma operação chamada de corte. Você escolhe uma das faces, cria um esboço, só que ao invés de adicionar material, igual é feito nas operações de extrusão que eu citei, você vai remover material, que é o chamado corte, ou em alguns programas é a própria função de extrusão, porém com valores negativos. Cara, esses programas têm uma função que confunde muito quem está começando, que é uma função chamada linha do tempo, que geralmente fica no lado esquerdo da tela, numa área chamada árvore de recursos. Vamos supor que você faça um esboço, chamado esboço A, que vai ser o esboço de um quadrado, e aí você aplica uma extrusão, que obviamente você vai ter um corpo de um cubo. E aí você escolhe uma das faces do cubo, e você inicia um outro esboço, o esboço B, de um círculo. Com o esboço desse círculo, você vai realizar uma operação de corte, ou em alguns casos, uma extrusão negativa. Em outras palavras, você vai fazer um furo. Na sua árvore de recursos, você vai ver 2 operações, que podem ser tanto 2 operações de extrusão, sendo uma delas uma extrusão negativa, ou você pode ver uma operação de extrusão e uma operação de corte. Mas os esboços que eu fiz? Os seus esboços vão ficar embutidos nas operações que você realizou. O esboço A vai ficar na operação de extrusão e o esboço B na operação de corte. Provavelmente se você clicar com o botão direito ou se você clicar em alguma setinha que tem ali, você já vai enxergar o nome deles. Você percebeu que essa árvore, ela funciona como se fosse um histórico do projeto? Mas não é só para isso que ela serve. Imagina que nesse cubo você aplica uma outra operação chamada padrão linear, que é basicamente uma repetição linear em série, que tudo que você fizer na primeira referência vai se repetir automaticamente nas outras. E aí vai aparecer lá na sua tela vários desses corpos. Só que só depois que você aplicou o padrão linear que você lembrou que você precisava colocar mais um furo em cada um desses corpos. E aí você vai voltar lá no primeiro corpo, você vai criar mais um esboço e mais uma operação de corte. E agora eu te pergunto, você acha que ao fazer isso, os outros corpos também vai aparecer automaticamente esse segundo furo? Ou você acha que vai ficar só no primeiro? A resposta é depende. Se você realizar esse segundo furo
depois do padrão linear e lá na sua árvore de recursos ele aparecer abaixo do padrão linear, esse furo vai ficar só no primeiro corpo, porque é uma linha do tempo, cara. O padrão linear não vai conseguir repetir algo que foi feito teoricamente depois dele. Ele só consegue repetir algo que foi feito antes dele. Entenda que as operações não conseguem enxergar o futuro, mas conseguem lembrar do passado. Mas se você fizer essa operação antes do padrão linear, ou se você fizer essa operação depois do padrão linear, porém conseguir arrastar esse recurso acima do padrão linear, mesmo que você já tenha feito o padrão linear, ele vai conseguir repetir esses corpos. Porque teoricamente ele veio antes na linha do tempo, porque você inverteu a ordem das coisas na linha do tempo. Ou seja, ele vai conseguir olhar para o passado e repetir essa operação. É um pouquinho confuso, cara? Calma. Fica aí que eu ainda vou deixar as coisas mais claras para você. Tudo que já foi ensinado aqui, você praticamente já consegue aprender qualquer software CAD, mas eu ainda vou te dar 2 bônus, que são os modificadores e as operações booleanas. Os modificadores são chanfro, filete e casca. E as operações booleanas são mesclagem, interseção e subtração. Tem mais algumas outras aí, mas o principal que mais usa é esse daí. Cara, parabéns, mano. Você acabou de aprender os fundamentos para modelar uma peça em 3D, mas eu acho que você ainda tá um pouco confuso, cara, porque são termos meio estranhos, é uma lógica meio diferente, principalmente se é a primeira vez que você tá vendo isso. Então eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia boa é que eu escrevi para você um e-book, nada feito em inteligência artificial, é um e-book que eu tô escrevendo junto com outros amigos projetistas, baseado na dificuldade que a gente teve quando a gente estava aprendendo a modelagem CAD ainda. Então a gente sabe a dificuldade que é aprender esses termos e entender essa lógica da modelagem. Esse e-book tem as coisas que eu falei nesse vídeo, mas também eu acrescentei mais coisas para você se aprofundar mais e você entender melhor toda a dificuldade que a gente passa quando a gente está aprendendo a modelagem CAD. Cara, eu garanto que com esse material você vai ter muito menos dificuldade para você aprender a modelar em 3D. Só que a notícia ruim é que se você está vendo esse vídeo próximo da data de publicação dele, é que provavelmente esse e-book não está pronto ainda, cara, porque eu não estou fazendo nada com inteligência artificial, eu estou escrevendo tudo do zero, mas leva um tempinho para fazer, cara. Eu estou escrevendo bem, eu quero fazer um negócio bem completo para você poder aprender. Aguarda um pouquinho, salva esse vídeo aí, vou deixar fixado nos comentários, na descrição, algum lugar aqui. E eu também recomendo que você me siga lá no Instagram, porque eu vou estar colocando lá também, vou estar anunciando lá quando estiver pronto, tá? Mas se você está vendo esse vídeo já bem depois, já passou um tempo, provavelmente já está pronto esse e-book, já deve estar em algum lugar aqui embaixo, num card, sei lá, vou deixar em algum lugar aqui no vídeo, para você poder baixar esse e-book aí, cara, que vai te ajudar muito a começar a modelar em 3D, mano.